Iniciou? Está iniciando. Já está gravando. Vamos lá. Já. Então, é do livro Momentos de Saúde, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Edivaldo Franco, na parte que fala a verdade libertadora, no último trecho. Desencumbe-te dos compromissos, sem preocupação com aquilo que os outros pensam sobre ti, tuas ações, tua vida. És livre para agir assim como te tornarás escravo do que faças, colhendo conforme semeias. O mais não tem importância, exceto se preferes valorizá-lo. A verdade felicita sempre. Assim, deixa-te penetrar pela sua força dominadora e segue tranquilo, amparado por ela. Mestre Jesus, amigos espíritos, companheiros, demais amigos deste grupo de estudo que gostariam de estar presentes nesta noite conosco, pois por diversos motivos não puderam estar. Amigos outros que participam conosco todas as semanas deste estudo, nos intuindo, nos inspirando, nos aconselhando, sugestionando-nos perguntas e indagações. Vamos iniciar mais uma vez a leitura do Livro dos Espíritos. Um estudo que traz tantas informações para nós a cada semana, a cada leitura que fazemos. Vamos nos manter unidos ao redor deste livro durante toda esta noite. E vamos rogar que ele nos mostre e nos ajude a nos melhorarmos, a estarmos melhores amanhã do que fomos hoje, para que possamos sair desta vida melhor do que entramos, gozando de equilíbrio, de harmonia, de calma, de paz, tranquilidade, que nos permitirão tomar melhores decisões, que nos permitirão ter mais consciência de nossas palavras, de nossas emoções, pensamentos e atitudes. Que a paz se faça nesta noite para todos nós, que assim seja, que assim se faça agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Acho que hoje é só nós dois. Que seja. Nós dois e mais os outros. Exato. Então, hoje é o Livro dos Espíritos, nós estamos na pergunta 504. Isso. É isso? Isso. Tá. Então, vamos lá. Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, pergunta 504. Poderemos sempre saber o nome do espírito, nosso protetor ou anjo da guarda? Boa noite, Sr. Alberto. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Elisa. Boa noite. Meu abraço na Cristina pelo dia de hoje. Beijo, obrigada. Um abraço, parabéns. Tá? Obrigada. Aniversário dela hoje? É hoje. Parabéns, eu não sabia. Fica registrado. Bom, então a pergunta é essa. É essa aí. Você já está com o livro, Sr. Alberto? 504. Já estou. 504, já sei. Já está aberto aqui. Essa pergunta tem uma historinha interessante. Alguém se lembra aí dela? Do Divaldo? Qual delas, cara? Tem um monte de história. Não, é essa do anjo de guarda. Tá?
que aconteceu foi assim, quando o Divaldo era pequeno, ele tinha um índiozinho que eu acompanhava, né? Depois que ele cresceu um pouco, entrou para a doutrina, já rapazinho, né? Ele acompanhava ele um espírito de nome Manuel. Um dia, o Manuel chegou para ele e falou: olha, agora quem vai assumir, tá? Para estar aí contigo, fazer um trabalho contigo, é um espírito muito elevado e tal, e eu devo ir reencarnar em breve. Não estarei mais contigo. Tá bom? Tá legal. Aí aparece a Joana, de volta. A Joana aparece, expõe o plano de trabalho deles dois, né, os pormenores, etc. E volta amanhã. Eu volto amanhã. Eu vou de volta, peraí. A senhora esqueceu algo muito importante. Ela, o seu nome. Não necessidade de você saber meu nome. Chamar o espírito amigo, espírito protetor, qualquer coisa. Não há necessidade. E o Divaldo contando que é muito engraçado, né? Que ele fala, mas não pode, de jeito nenhum. Eu, um médium, tem um mentor que não tem nome, um espírito sem nome, né? E a Joana, para satisfazer, aí ele fala, então tá bom, pode me chamar de Joana de Ângeles, né? Boa noite, Jorge. Então a história é essa do Divaldo. Vocês conheciam essa história aí? Eu não conhecia. Não. Também não. Pois é, mas tem essa história. O Divaldo contando, vocês morrem de rir. Aquela baianice dele, né? Mas, meu Deus, você é o único médium no mundo que o mentor não tem nome, um espírito amigo. Não. Congelou minha imagem. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Deu uma congelada aqui, eu acho que vou tirar até a imagem um pouco para ver se fica, né? Bom, Jorge, pergunta 504, tá? Eu certa vez, não me lembro quando, nem o livro, mas nem quem falava, mas que o nosso anjo da guarda ele não necessita que seja conhecido por um nome. Nós podemos dar o nome que quiser, desde que seja respeitoso. Eu me lembro desse detalhe direitinho que eu li. Não me lembro qual foi o livro, nem me lembro quem falou. Não sei se foi André que falou, não sei bem quem falou, mas podemos dar o nome que nós quisermos, né? E desde que seja respeitoso. É isso aí. É a grande realidade. Mas o grande problema nosso, a culpa não é nossa. Nós vivemos o quê? No mundo das formas. Né? Nós somos ainda espíritos com um corpo físico, bem material, e que para nós, né, os tutores, né, os supermentores nossos, achou necessário que a gente, nesse mundo de formas, tenha tudo assim muito explicadinho, muito certinho, né? Nós temos a questão do tempo, né? Se a gente não tem horas para nos controlar, nós acho que ficaremos até loucos. Nós precisamos das horas, nós precisamos do tempo, né? Nós precisamos medir o espaço. Andei hoje 30 quilômetros. Então, nós vivemos num mundo de limitações. O nosso mundo é de limitações. Então, a gente acha, olha só, todos nós temos que ter um nome. Né? Como é que nós vamos nos identificar sem um nome? É a história do Divaldo, né? Meu Deus, um médium como eu, né? Um espírito sem nome. E essas nossas necessidades, né, são enormes, e nós somos muito condicionados a isso ainda. E é impressionante uma coisa. Vou te fazer uma pergunta, Elisa. A Aninha sabe teu nome?
Não. Ela, se alguém chegar aí gritando, ela não sabe nem o dela. Pois é, se alguém chegar aí, ô Elisa, ela vai olhar para você, miau, miau, miau. Não vai. Não. E como ela não te entende? Ela me entende e ela me sabe, me sente por causa do meu andar, que eu ando arrastando o pé, né? E ela sente a minha presença, talvez pelo cheiro, né? Mas só. Pelo cheiro, pela voz. Pela voz também. Né? Nós já temos esse lance até que para a gente é uma grande coisa. Alguém pega o telefone, liga para você, Elisa. Eu. Oi. Pelo meu oi, fala, Frane. Você não está me vendo. Tá? Mas, então, eu estou falando isso aqui para a gente entender, né, a nossa necessidade, nosso condicionamento a muitas coisas. Alguns a gente já consegue né, a escapar. Aí, muito bem. Nós conversamos na semana passada, sobre quem são os espíritos protetores. Quem são esses grandes anjos guardiões. E fica difícil a gente compreender que, quando a gente lê o livro Obreiros da Vida Eterna, que tem lá o Asclépios, né, ele fala lá que o Asclépios, né, não tem mais forma. Não é mais bonito que nem eu. Olha só que coisa triste da ser para o Asclépios, não tem essa beleza, né? Vive de um modo que inapreciável para nós. Inapreciável. É uma forma que nós não compreendemos. Tá? O Asclépios, o mentor lá, o instrutor do livro, faz questão de falar para o André Luiz. É um espírito terráqueo ainda. Cristina, vem cá. Parabéns, parabéns. Desculpa aí. Bom, então, parabéns para a Cristina de novo. Então, o que a gente está tentando falar aqui é pensar, né? Está longe da nossa concepção, imaginar como deve ser, entre esses espíritos elevados, a sua comunicação, o seu chamamento. Eles não precisam da palavra. Nós precisamos da palavra, que depende do som, depende do ar, para se repercutir, Então, eles não precisam nada disso. Como eles se reconhecem no plano espiritual, lá nas moradas celestes. Estão falando de espíritos de Jesus, de Cristo, não. Estão falando dos anjos de guarda, que devem estar próximos. Mas talvez ainda não sejam Cristo. Então, essa questão, nome, idade, cor, sexo, isso tudo fica preso às formas, ao nosso momento. À medida que a gente for crescendo, a gente, logicamente, de uma forma que para nós é inapreciável hoje, vai se tornar apreciável daqui a, sei lá, centenas de anos, milênios, etc. Então, os espíritos, o senhor Roberto falou aí, que lê em algum lugar, isso mesmo, não precisa disso. Basta que o tratemos com muito respeito, muito carinho, amor. São eles que estão aí segurando a nossa onda. São eles que são os fiadores lá na hora da nossa reencarnação. Não, pode ir. Faz isso aí. E determina, é isso? Que nós vamos, nós vamos fazer. Tá? Eu tenho o livre-arbítrio, tudo bem, mas dentro de um limite. Todos nós temos nosso tal livre-arbítrio limitado. Porque nós não sabemos nem utilizá-lo direito. Essa é a grande realidade nossa. Então, quando a gente faz uma pergunta dessa, a Elisa está com o negócio ligado, talvez ela escute. Me lembra da questão da nossa imaturidade. Tem gente que não gosta de falar isso, tá? Tem gente que não gosta de falar isso. A nossa imaturidade. Nós precisamos crescer para poder entender o que tem lá adiante, que a gente chama acima, não é acima. Nós vivemos o próprio Espírito fala, que parece que nós estamos nos arrastando aqui no planeta, certo? Por causa desse corpo denso.
Nós vivemos dentro de uma vibração super lenta perante esses espíritos. Tá? Por isso que nós precisamos desse corpo aqui, tá? Desse corpo para a evolução, para poder viver o que nós podemos já. E a gente vê dentro do nosso planeta a quantidade de espíritos, né, que nós lemos um dia desse no Evangelho segundo o Espiritismo, né, de tipos de espíritos que estão juntos aqui no planeta. Né? O selvagem, o semi-selvagem, o indiferente, o isso, o aquilo, para depois chegar em alguns já um pouco mais lúcidos. Lúcidos, raros. É aquela história de falar, quer ver um exemplo? Chico Xavier, Madre Teresa, Gandhi, estão mais lúcidos. Aquele Albert Schweitzer, né, que fez uma obra bonita na África, etc. Aí vai ter mais outros, é lógico. Né? Então, a pergunta é essa. Porque nós poderemos saber o nome, nós precisamos saber o nome e poderemos saber esse nome ou não? Há necessidade realmente disso? Eu não, quando eu me dirijo ao meu anjo da guarda. O anjo guardião. Quando eu me dirijo a ele, nesse sentido. Fala, Jorge. Eu caí de paraquedas, então, mas mais ou menos acompanhando agora o raciocínio, situando, é que a pergunta, né, ele coloca, poderíamos saber o nome, né, do benfeitor. Aí eu li isso, eu lendo aqui, o Encarne Segismundo, tinha cerca de 100 entidades ali, porque ele tinha algum crédito. Crédito não, um montão de crédito. Então, aí fala da questão, o André Luiz fez uma pergunta, aí o Alexandre disse, olha, nós não sabemos por quê, a ficha dele não fica conosco, se eu soubesse ele diria, fica com o povo de cima. Né? É digamos, o espiritão, vamos dizer assim. Né? Aí mais abaixo o André Luiz fez uma outra pergunta, o Alexandre orienta assim. Só para a gente ter mais ou menos uma ideia, que eu espero que eu esteja certo aí que foi comentado. Você não ignora que o corpo humano tem as suas atividades propriamente vegetativas. Aí vou dar um pulo. Abaixo ele coloca, somente aos 7 anos da vida comum começa a prescindir por si mesmo o processo de formação do sangue. Então, o herculano, se a gente quer saber o nome, será que o povo vai saber o nome do herculano, do espírito que vai ficar na guarda, tomando conta ali durante 7 anos? Eu seria leviano, eu estou com o Roberto aí, eu seria leviano se, né, desse o nome, só se eu chutar, né? Que é uma coisa irresponsável. E até passar isso, que não estaríamos de acordo com as informações, né? Então, você vê, acompanhando aqui, o que ele faz na abordagem aqui que eu entendi, em relação a Segismundo, porque o André Luiz perguntou, mas é a mesma coisa para todo mundo? Não. Há uma infinidade de gêneros de reencarnação. Mas com relação a essa questão do sangue, esse povo mais esclarecido precisa permanecer ali por um período. Por quê? Porque é justamente aí, eu não sabia, a gente vai lendo agora, nós vamos entendendo. Ele diz assim, ó, no processo de formação do sangue, o elemento básico de equilíbrio do corpo perispirítico, repito, corpo perispirítico ou forma persistente do novo serviço iniciado. Desculpa aí eu comentar esse pedacinho, ele segue lá falando. Mas quem preside isso são essas entidades. Depois de 7 anos, quando as coisas estiverem organizadas, vem outro espírito, né, que talvez não seja no mesmo nível hierárquico do herculano, mas alguém com certo conhecimento que vai ocupar o espaço que vai promover assistência. Quando falo Segismundo, vários Segismundo por aí. Agora, se eu falei para encher linguiça, peço desculpa aí, tá? Não. Você confirmou a história do Divaldo que a gente contou aqui ainda há pouco.
Você não tinha entrado ainda. Né? Da Joana, né? Do primeiro encontro de Divaldo com a Joana. Ele passou os primeiros períodos da vida dele com um índiozinho, que era o espírito amigo. Segundo período com um espírito chamado Manuel. E em determinado momento ele avisa que ia reencarnar e que ia passar ele sim para a verdadeira pessoa que ia ficar com ele, né? Um grande espírito e tal. Né? E veio a Joana, só que a Joana não deu o nome do Divaldo, e isso é o motivo, o Divaldo na baianice dele, né? Que é isso, vou ter um espírito sem nome, eu sou o único médico do mundo que tem um mentor sem nome, né? Aquele modo dele falar que é engraçado, né? É isso aí, você confirmou aí, né? Isso aí, né? E essa necessidade de nome é tão pequeno isso nosso, né? Tudo bem, nasce uma criança, a gente corre para o cartório para registrar. Isso é nosso. Tá? Isso é nosso porque isso é uma coisa da forma. Tá? O mundo das formas exige isso. Nós estamos dentro de um mundo considerado uma prisão. E se a gente quer viver bem dentro dessa prisão, o que é que nós temos que seguir? As regras da prisão. Tá? Isso é o mundo do homem reencarnado. Boa noite, Consuelo. Né? Quer ver outro exemplo do negócio do nome? Boa noite. Quer ver outro exemplo do negócio do nome? Como é que é Deus lá na Índia? A palavra Deus, que nós falamos aqui, Deus. Sei não. Né? Brahma? Brahma. É, lá no povo árabe. Allah. O inglês fala God. É isso? Oh my God. Tudo um nome que nós precisamos para ser assim tipo assim, um guia para nós, não? A gente não falo na pergunta que vem sobre essa questão, não vou nem falar agora. Então, a gente vê que essa questão de nome é uma coisa que acontece, né? Assim, nós temos essa necessidade, a necessidade nossa. Mas eles não precisam disso. Né? Eles não precisam disso. E a gente fica imaginando como será esse mundo deles. Pela resposta que nós vamos entender, que realmente deve ser bem diferente do nosso. Alguém mais quer comentar a pergunta? Isso é só o comentário da pergunta. Só o primeiro parágrafo do Miramês. Queres saber o nome do teu anjo da guarda? Podes sabê-lo facilmente. Qual é o nome da criança quando nasce? Não são os familiares que dão? Faz o mesmo com o teu advogado no além. Dá a ele um nome de que mais gostas. Ele não tem nome, apesar de... Oi? Caiu, acho que caiu. Apesar, peraí, deixa eu ver quem tem que... Apesar, deixa eu achar onde que tá. Eu fui apertar. Ele não tem nome, apesar de ter vestido um corpo, ter vestido a carne, na carne com muitas denominações, a não ser que ele mesmo possa te sugerir um deles, pelas vias mediúnicas, pelo sonho, pela visão. Do contrário, podes dar-lhe um nome com que mais te afinizas, que ele receberá com gratidão. E quando chamado por aquele nome, atenderá com presteza ao seu protegido. Diferente do gato, que tu fica chamando pelo nome e ele não aparece. Então, só uma brincadeira que eu fiz com eles no início, que é uma verdade, né? O Roberto saiu. Quer ver outra coisa que interessante? O Miramês falou uma coisa e me lembrou de outra. Qual é o nome do espírito André Luiz? Alguém sabe da história também do espírito André Luiz? Quando ele aparece o Chico? O espírito André Luiz aparece o Chico, então, nós vamos fazer um trabalho junto, vou ficar junto a ti. É aquela história do livro Voltei, que ele ficou 700 dias junto ao Chico para começar o trabalho, né, o André Luiz. Aí o Chico, né? Tá bom, qual é o seu nome? Ele, quem importa? O Chico é mais. Fica mais fácil, né? Como é que eu vou botar lá? Escrito pelo Espírito, quem importa? Quem, né? Sem nome. Nem marca de sorvete, sem nome.
Aí o Chico, disse que o espírito olhou para o Chico, olhou para o lado do Chico. Quem é esse aí? O Chico é meu irmão. Qual é o nome dele? André Luiz. Bote meu nome, André Luiz. Tá? A história do nome André Luiz é essa. Né? Muitos falam que é Oswaldo Cruz, muitos falam que é Carlos Chagas. Eu, na minha opinião, né? Isso não interessa muito, mas eu acho que é o Carlos Chagas. Mas isso não vale nada, tanto que ele preferiu que botasse o nome do irmão do Chico, né? André Luiz. Então, esse é o nome do André Luiz, é o nome do irmão do Chico, não é o nome dele. É essa questão aí. E ó, não estamos falando de espírito, que o André Luiz, né? Ele é meio macho ainda, tá? Meio, né? Orelha esquentada. Né? Vocês viram lá no livro lá do Obreiro da Vida Eterna, que foram chamar o padre lá de, sei lá, de mulherzinha, né? Porque estava com a batina. O que é que ele quis fazer lá com o povo lá, né? Dar pancada em todo mundo. E lá embaixo, hein? Foi aqui não, o bicho é corajoso. Ó, vamos lá, Elisa. Alguém mais quer comentar sobre a pergunta? Porque nós estamos falando da pergunta, aí não chegamos na resposta. Consuelo, pergunta 504, tá? Livro dos Espíritos. Tá ok. Vamos lá. Vamos lá. Pergunta 504. Poderemos sempre saber o nome do espírito, nosso protetor ou o anjo da guarda? Sim. Como quereis saber nomes para vós inexistentes? Supondes que espíritos só há os que conheceis? Quem é meu anjo da guarda? Quem é o seu Roberto, quem é o nosso anjo da guarda? Ele já está, né, num modelo de perfeição há 3 bilhões de anos. Para nós, sabe o que nós devemos ser dele? Aquelas células, né, deles há 3, 4 bilhões de anos atrás. É só o que nós podemos ser deles, ter conhecido eles assim, servindo a eles num corpo físico, se isso existiu para eles. Tá? Eu estou aqui fazendo até uma brincadeira, né? Porque nós temos aí esses trilhões. Brincadeira? Isso é mais sério. Isso está 70, a pergunta 70 está claro lá para todo quem quiser ler, entender. Nós temos, né, alguns trilhões de células. E nós seremos o quê? Os futuros Cristos dela. Não é isso? Então, para nós, né, quem foi ele? Lá que nem aquele Clark Kent lá do planeta Krypton, né? Lá foi Cal, Hal, lá, não era aqueles nomes malucos que eles inventavam nos filmes, na revista em quadrinho, né? Tem os determinantes deles daquela época. E é por aí mesmo, é por aí mesmo. Nós não podemos hoje, né, já mais pensar assim. Nós já temos que ter realmente essa ideia que estão muito além. Porque aí a pergunta aqui que foi meia... Supondes que é espírito só há os que conheceis? Aí eu estava lendo. Essa daí foi de massacrar. Essa daí foi de massacrar, né? Não, aí eu estava lendo A Caminho da Luz. O Emmanuel faz aquela negócio bem simples, tipo assim, o início da Terra, o movimento da Terra. O nome do livro já fala, A Caminho da Luz, das trevas para a luz, né? E o Emmanuel fala que Jesus, né, e seus arquitetos, né, projetistas, né, construtores, né, espaciais, que ali ajudaram ele na constituição do planeta. Aí a gente fica pensando, esses arquitetos aí, esses construtores, como é que será que eles estão na nossa frente? E eles não estiveram aqui montando a nossa casa, onde nós habitamos atualmente? E eles, será que estão por aí? Será que acabou nosso trabalho aqui? Tem lá na ponta lá no braço de óleo, lá na outra ponta tem outra nebulosa precisando constituir planetas, fazer planetas, co-criar planetas. Vamos embora para lá. E o mais interessante, como é que Jesus sabia um por um também? E conhece nós um por um também. O negócio é muito grandioso. Nós não temos ideia. Eu vi uma pergunta um dia desse
para um físico, perguntando o que é que tinha antes. É uma perguntinha meio capciosa. Do instante, da singularidade que se transformou no famoso Big Bang, né? Eu vi isso. Nós podemos falar o seguinte, que existe, né? Nos universos, nós já sabemos que não existe só um, são multiversos, né? A teoria das cordas colocou isso em evidência. A gente pode pensar o seguinte, no início nós nunca, assim, nossa cabeça aqui vai ser difícil, não sei se o Cristo já chega um pouquinho além. No início devia ter algo atrás, tinha algo mais atrás ainda, e deve ser uma mola propulsora para dizer, vamos fazer mais um universo hoje, vamos embora. Daí aquela mola propulsora, aquela cordinha, né, a teoria das cordas, e joga ali naquele ponto X que ele mesmo vai se expandir, vai criando as coisas, e Deus vai jogando lá a rapaziada, que nem nós fomos jogados, para a evolução. Aí se pergunta, qual é o nome do nosso espírito, nosso anjo de guarda? Vocês estão entendendo o que eu estou colocando assim? Eu estou entendendo. Nós não falamos nos espíritos que se afinizam conosco? Nós vamos enumerar um por um dos que são afins conosco? Não tem como. Não tem como. É isso que você falou. Vivemos dentro de uma materialidade, queremos saber o nome para poder se chamar. E não precisa chamar, pensa neles. São bastante. A evolução deles é muito bastante para que eles escutem o nosso pensamento. Uma pergunta. Você assistiu a palestra do Paulo César Frutuoso para você? Foi através dele que você... Não. Não? Ele aborda isso uma palestra que ele fez lá para o lado de São Paulo. Não sei qual foi o centro espírita. Eu até querer ver, depois se tu puder, passa para mim. Mas eu não salvei. Salvei. Né? Foi há cerca de um mês, mais ou menos, atrás aí que ele fez lá para o lado de São Paulo. Eu acho que é Centro Espírita Maria Nazaré. Isso eu pensei que fosse aqui no Rio, mas não, foi em São Paulo. E aí, antes disso, eu tinha visto, por acaso, que eu não dou muito ibope, né? Esse negócio de Big Bang, que eu não acredito, 13 bi, que o sistema solar foi o Big Bang. Eu não acredito nisso. Nem 4.5 eu também não acredito, não. Hoje, depois que eu passei ali, comecei a compreender melhor, eu acho muito pouco tempo. Porque os cientistas hoje, eles já estão encafifados. Quando houve o Big Bang, tinha algo atrás. Como é que pode? Eles começaram a pensar, como é que pode, se tem há mais de não sei quantos milhões de anos-luz, que ainda não chegou à Terra, a luz da explosão que ocorreu em certa estrela? E aí? Como é que fica? Está além dos 13 pontos? Aí eu falei assim, eu vou mudar meu discurso, não vou ficar falando abobrinha, não. Por quê? É verdade. O Paulo César Frutuoso deixou também algo apontado nisso aí, nesse trabalho. Ele até emocionou-se, estava quase no final da palestra, ele quase emocionou-se. Eu falei assim, eu nunca vi esse homem assim, esse homem é gelado, vai chorar. Sabe, Jorge, de onde eu tirei esse estudo aqui? Elisa, lê o segundo parágrafo do Miramês, que foi só o que me interessou. E aí, por favor. Espera aí. Você leu o primeiro, leu o segundo. Foi de onde que me interessou você ouvir toda essa conversa aqui. Espera aí. Deixa eu abrir aqui. Segundo parágrafo. Podes observar os médios. Quase todos sabem os nomes dos espíritos que os protegem. Entretanto, deste modo, para eles, mais segurança. Encontrando, deste modo, para eles, mais segurança. Assim Agora. pensam. É isso aí. Vai lá. Agora. Assim pensam. Enquanto estiveres no finito, precisas e és dependente da nomenclatura e de números que facilitam em muito teus trabalhos.
assim como precisa dos anos, das horas, dos dias, das horas, minutos e segundos, por estares preso à terra em processo de despertar espiritual. Convém que obedeças a esses ditames, onde surgirá a verdade nas linhas do progresso. Querer viver desprendido eternamente dentro da prisão é contrariar a lei que oferece recursos de acordo com a capacidade do discípulo. Precisa Esse mais parágrafo aí, eu só li esse parágrafo. Eu li o primeiro, li o segundo e parei. A Margarida estava comigo no quarto e pensei, meu Deus do céu, isso que o Miramês falou. Tem uma profundidade muito grande. Porque vai abraçando, vai abraçando. A questão que o Jorge falou aí, negócio de tempo, realmente, a gente não sabe. Há suposições Quimérica. que o tempo seja, né, que o tempo seja esse, é uma coisa que eu acompanho, eu vou falando assim, porque fica melhor para a gente falar, 4 milhões e meio, tal. Mas ninguém sabe nada disso ainda. Novas surpresas com certeza virão. Isso nós podemos ter certeza, né? Até que realmente saia, conheceis a verdade, e ela vos libertará. Ou seja, que essa treva do nosso conhecimento desapareça. Né? Mas o que o Miramês falou aí está mais dentro da razão, é isso aí. Nós temos que respeitar o nosso momento, não tem jeito. Nós estamos dentro da prisão. As leis são da prisão. Nós temos que cumpri-las. Porque senão a gente vai para onde? Olha só, né? Vai para o calabouço, vai para a solitária. Não é isso que acontece com esses que fogem muito das leis? Vão para aquelas expiações, desencarnam para lugares difíceis, depois reencarnam com dificuldades, etc. Né? Então, nós temos que procurar. Nós não estamos num lugar de felicidade, no mundo feliz. Né? Nós estamos no mundo de prisão mesmo. Temos que procurar nos adaptar a essas leis para poder sair daqui. Mas não é sair daqui fugindo, não. É sair daqui na boa. Cumprimos todo o mandato, né? Todo aquilo que era necessário para nós. E vamos embora. Ou ficando aqui ou indo para outro lugar, não tem problema. O importante é a gente crescer, né? Então, no momento é isso aí. E essa visão em relação aos espíritos superiores, a gente está estudando aqui, está lendo. Isso aqui, o que eles colocam para a gente é assim, um resumo do resumo, sem muitas explicações, porque a nossa capacidade intelectual ainda não dá para ir adiante. Como é que a gente vai compreender uma coisa que a gente não tem ainda? Né? Se lembra quem viu aquele Quem Somos Nós? Alguém viu aquele documentário maravilhoso, que é sobre a teoria das cordas, inclusive? Alguém viu ou não? Se não viu, tem 1 e o 2, tá? O 1 é melhor. Um dia que tiver um tempinho, 1 hora e pouco, veja. Eu vi o primeiro só. Então, não é muito interessante? É muito bom, muito bom. Eu tinha até o DVD, não sei nem onde foi parar. Muito Eu tinha também. Só na internet agora que acha, agora está mais fraco. Bom, tem um lance que você deve se lembrar. Quando o Colombo chegou ali ali na América, não esqueci o primeiro país que ele pisou, né? Os índios ficavam orando de onde veio esse monte de homem diferente. Brancos, com aquelas roupas, né? Elmos, capacetes, sei o quê, espadas. E os índios não entendiam de onde ele veio. Está lá no filme, no documentário. E diz que isso é alguém que está na história. E que eles já estavam achando que eram deuses. Acho que eles trataram, né? Passados alguns dias, o pajé, que era já também um espírito, veja bem, em relação aos outros índios, mais adiantado. Deve ter recebido informações do plano espiritual, tipo aquelas, não, olhe bem para as ondas, você vai ver que tem uma marola diferente no meio das ondas. E ele foi vendo isso, foi vendo até que ele alcançou ver os 3 navios, né? Os 3 naus, né? Os 3 naus. Você lembra disso, Consuelo? Está lá, isso falando lá, né? O que isso representa para a gente? Você lembra, Consuelo? Lembro. É porque eles não conheciam. Então, você não tem o conhecimento, você não consegue identificar. Exatamente. É o que significa para a gente isso.
É o que essa pergunta está significando para a gente. Tá? Nós sabemos que tem uma marola diferente. A gente não tem a mínima ideia ainda. Quando nós vamos alcançar, aí sim o pajé contou para o resto e aos poucos foram vendo as naus. Né? Viram que eles não eram deuses vieram do céu, não. Vieram naqueles navios velhos mesmo. Ninguém sabe como não afundava, mas andava. Bom, vamos partir para a letra A, gente? Vamos lá. Como então o podemos invocar se o não conhecemos? Olha que problema sério. Quer dizer que você, queira Deus que não, mas é um exemplo, sofre um acidente de automóvel. Está lá preso nas Ferraris. Chega o bombeiro, vim aqui te salvar, vou cortar aqui agora, tenha paciência. 10 minutos você está livre. Não, peraí, eu não te conheço. Não, eu quero que veja o bombeiro tal, que é lá do batalhão lá de Minas Gerais que eu conheço. Então, meu filho, você tem Caxias, no Rio de Janeiro. É uma pergunta desse tipo. Como nós vamos invocar alguém que a gente não conhece? Está ali para nos ajudar. Nós sabemos que existe o espírito o anjo guardião, existe espíritos amigos, espíritos familiares, existe tanta gente para nos ajudar. Não temos essa necessidade de conhecer ninguém. Temos a necessidade da ajuda, né? É diferente. Então, não vai invocar. Eu quero que seja fulano. Mas a pergunta que vem vai puxar um pouco desse assunto, tá? Quero falar com fulano, não. Quero ajuda, preciso de ajuda. Help. Hoje eu estou falando inglês pra caramba. Eu falei my God, agora help. Aqui, ó, this is stable. Tá? E estou sentado no quê? Numa cadeira. Não, como é a cadeira? Que não lembro mais. Deu um branco. Share. Sei lá. Vamos lá. Alguém quer falar sobre essa pergunta aí? Alguém quer invocar algum anjo aí sem conhecer? Okay. Então vamos lá. Bom, como então podemos invocar se não o conhecemos? Se não o conhecemos, dá-lhe o nome que quiserdes. O de espírito superior que vos inspire simpatia e veneração. O vosso protetor acudirá ao apelo que com esse nome lhe dirigirdes, visto que todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Estão preocupados com o nome? Estão preocupados, né? Nos ajudar. Né? Ver quais são as necessidades, o que é que eles podem fazer por nós. Essa é a preocupação deles. Eles não estão mais, né? Igual também, de vez em quando a gente dá alguma coisa para alguém, fica esperando aquilo, muito obrigado, Deus lhe paga. Eles não estão mais nessa. Não preciso mais disso. Tá? O próprio ato de fazer, né, a caridade, a bondade, tá? Para eles já é uma satisfação tremenda. Tá? Para eles já é um prêmio que eles se dão de aproveitar a oportunidade. Tá? E só se enriquecem cada vez mais. Não estão ligados para isso, não. Agora, se a gente quiser dar um nomezinho, né? Eu vou dar até uma sugestão, Elisa. Vou chamar meu espírito protetor de São Jorge. O que é que você acha? E o meu é Ica Venusiano. Pronto. Outra história que a Elisa se é isso que você quer, olha só, se é isso que você quer que seja. Olha a história aqui que a Elisa sabe que é que eu estou falando. Tá? Do São Jorge mesmo do Santo que eu estou falando. Pode ser o seu que Roberto você também quiser. sabe da história. Né? Vai assinar o queijo aí. O meu protetor se chama Protetor. Meu amigo. Amigo íntimo. Melhor amigo. Cada dia é uma coisa. Quando eu falo amigo, ele já sabe que é ele.
Aí quando eu falo também, ele olha para mim, meu Deus do céu, de novo, não aguento mais. Eu ainda falo assim, amigos protetores. Eu não falo um só. Falo amigos protetores. Tem que ser que nem aquele prefácio do Evangelho, né, Elisa? O exército do Senhor, né? Isso. Fala. A gente sabe que não é um só, que são vários. Fala. Sou meio velho na tarefa. Estou meio velho na tarefa espírita, né? Na reunião de obsessão. Jura? Lá no Maria, eu comecei a brincadeira. No Maria vai lá pro Idos, eu tinha 24 de idade, né? Eu vou fazer 71, então você vê aí mais ou menos o tempo que a gente tem. Não é espírita, estou falando trabalhando mediunicamente. Ser espírita, eu comecei a melhorar muito, foi um pouco tempo para cá. Esforçando ainda não sou não, tá? Faço melhor. Possível. Pois é. Então, eu fui educado no seguinte sentido. Nas reuniões, raro eram os espíritos que chegavam e davam o nome de João, Maria, José. Hoje se virou um modismo. Qual o seu nome? Ora, caramba. A gente precisa ter uma certa descrição, né? Educar, eu vou usar a palavra educação. Agora, quer saber o nome? Qual a importância do nome? Como foi falado aí, para identificar o Joãozinho ou Mariazinha, por exemplo. Né? Isso não estou sendo preconceituoso, não, aí, pelo amor de Deus, tá? Porque eu passei a observar isso de um certo tempo para cá, que o pessoal está dando muito ênfase a esse sentido. Tá? Espíritos, que é os dirigentes, você pergunta qual é o nome do guia que me segue, que me ajudou até hoje. Não sei o nome. Poxa, mas o meu eu já sei, é fulano de tal e tal. Mas eu não sei, não fala. Eu vou saber, eu vou inquirir, porque eu não sei. Então, fica venusiano, está batizado já. Fala com o Nacional Kid que vai resolver o problema. Não. Não, eu estou falando porque, na época, a dona Grécia era um pouquinho rigorosa. O seu Macário também, eu não sei se vocês conheceram. Rigorosos, né? Na disciplina. Ali na Congregação Espírita Oswaldo Cruz, aí, de bom sucesso. Né? E é por aí. Eu acho que essa coisa, Jorge, de saber o nome é mais um status, sabe? E você quando começa na educação mediúnica, faz aquele processo, que eu não sei se em todos os grupos fazem o mesmo processo que a gente fez no Maria Vaz, de fazer psicografia, psicofonia e tudo mais. Existe uma certa cobrança em torno de ver um nome, de apresentar um nome, né? Então você fica se sentindo, como dizer assim, na obrigação de ter um nome para aquilo que está acontecendo. Você está ali nervoso, começando, vem aquela intuição, você não sabe se é intuição, se é o seu pensamento, você não tem ideia do que está se passando com você, você está aprendendo, você não sabe nada, é um imaturo, né? E aí, quando você escreve qualquer coisa, se você escrever oi, boa noite, tem que ter um nome. O oi, boa noite tem que vir de alguém. Mas ele vem de alguém, só não sei de quem, né? E aí todo mundo dá nome, menos você. Então você se sente pressionado e pela sua própria maturidade, né? Vou falar de novo, você acha que você tem que ser igual a todo mundo, que você tem que estar no mesmo patamar que as outras pessoas. Então o espírito tem que ter nome, você acaba dando um nome para ele, né? Mesmo que ele não tenha dado nome, você acaba dando um nome para ele. É o problema das... fala. Não, mas nessas épocas aí, o Edgar Armond, o Venefredo de Toledo, o Carlos Toledo de Resina, os livros dele focados na mediunidade, eles nunca citaram
que necessariamente, né, normalmente o espírito identificava um amigo. Era assim, às vezes não vinha, só encerrava, ponto, acabou, vinha a mensagem. E ainda orientava. Aí entrava esses que eu citei, orientava. Avalie a mensagem aí. Se ela tiver realmente critério, procede de uma entidade. Né? Mas se não, aí tem, ó, colocar entre aspas, sem prejulgar. Tem pequenos detalhes. Não sei se fugiu do assunto, mas para evitar evasivas. Vocês adiantaram a pergunta 505. Só que vocês falaram. É que eu evitei falar o tempo todo, né? Que eu vou falar nome, não vou falar. Foi isso que eu falei o tempo todo. Não, mas tem muito assim, a ver com a pergunta 505, né? Porque foi... esse problema não é de agora, não. Não. Eu vou explicar a vocês. Tá? Na época de Kardec, e existe até hoje os livros, e há uma briga na Federação Espírita, tá? Dos livros do Rostang. A médium do Rostang recebia Maria, Jesus, João. Tipo assim, ó, hoje vem... João, vem cá, faz favor. Tá? Agora eu quero Moisés. E está na revista Respeito de 1858. Kardec perguntando sobre isso. Tá? Vem aquela história do Jesus gasoso. Fluídico. Né? Gasoso. Fluídico, né? Com fluido, etc. E esse aí, essa pergunta 505 tem a ver com isso aí. Tá? São personalidades que nós queremos para a gente. Né? A Elisa recebeu quem? A Elisa recebeu hoje a Joana de Ângeles. Podia ser a Joaninha lá, né? Aquela que foi empregada doméstica, mas que fez o bem a vida inteira, desencarnou, está lá passando a experiência dela na caridade, na bondade para a gente. Não serve. Tem que ser a Meimei. E é assim. Só que lá, Kardec colocou a pergunta aqui, a palavra personalidades. Aqui no Brasil é diferente, porque o movimento espírita aqui no Brasil, querendo ou não, é muito ligado ao movimento umbandista. Tanto que lá no vem uma palestra que eu não esqueço nunca mais, do cara do Leon Denis, que fala que existem espiritólicos, né? Espiritélicos, que é o espiritólico, é o espírita católico, existe. O espiritélico é o espírita evangélico, existe. E o espiritista, que é justamente o espírita umbandista. Aqui, para fazer o médio fazer sucesso, se não for André Luiz, Emmanuel, Dr. Bidé, etc., é só falar Pai João de não sei de onde, mãe preta não sei de quê. Não é isso? Aqui você usa mais o pessoal da Umbanda. É o Misinfia, não sei o quê, é o Caboclo, não sei o quê. Não estou criticando, não, gente. Pelo amor de Deus. Isso aqui é estudo. Não, eu estou entendendo. Eu estou entendendo. Eu não vejo como preconceito, não. Eu não vejo como preconceito que vocês estão falando. Não, acontece muito. Né? Você está num lugar, quem vai falar aqui, uma vez mesmo, eu estava no Maria Vaz, uma entidade, depois eu tomei um passo, a entidade falou para mim, você está com problemas, tá, no digestivo, você tem que melhorar a tua alimentação. Daí falou com jeito de preto velho. Eu falei, muito obrigado, vou procurar melhorar, né? Foi só o que eu falei. Eu não fiquei, meu Deus do céu, por que não falou como um espírito comum? Nada disso, não tem nada a ver. Há um caso, agora eu não me lembro onde eu li isso, tá? Dessa questão de preconceito. Aí já é diferente. Havia no centro do Rio, na época do Bittencourt Sampaio, tá? Quem não sabe, o Bittencourt Sampaio foi um grande médium, um dos ex-presidentes da Federação Espírita Brasileira, e era um espírito bem iluminado. Tanto que, quando ele aparece no livro Voltei, Jorge, você já leu, né? Ele aparece como uma estrela, né? Uma estrela se materializa, é o Bittencourt Sampaio. Olha quem é o homem. E falava para ele, Bittencourt, tem um cara ali na rua, está ali no centro. Está fazendo muita cura. Está fazendo muito não sei o quê. E é um preto velho. O Bittencourt Sampaio falou, poxa, quero conhecer, está fazendo bem, eu quero conhecer, vamos lá. Aí marcaram um dia, que souberam o dia da sessão lá do cura do preto velho. O Bittencourt Sampaio não foi com preconceito algum. Não tinha, aliás, o nível dele, não havia essa palavra para ele, preconceito.
por lá. Aí chegou... Para você, de um jeito. Para você, de um jeito. Para os outros, de outro. Quando chegou lá, tinha uma fila, ele respeitou a fila. Quando o cara chegou perto do médico, lá chamado de cavalo, o médico estava atendendo todo mundo sentado no banquete com cachimbo. Levantou-se, pois não, a quem eu devo a honra da visita? Mas você não. Não, para os outros que precisam, para você não. E cravaram ali, a partir dali, uma amizade, né? Ficaram amigos. O trabalho era do bem, não interessa de onde foi. Mas, na época de Kardec, isso aí vai cair muito para animismo também, tá? Animismo. A Elisa falou uma coisa muito importante. Tá? Lá no Maria Vaz havia as reuniões e perguntava sempre, alguém viu alguma coisa? Alguém sentiu alguma coisa? Tá? E tinha pessoas que se sentiam meio... eu senti isso, vi aquilo. Tá? E não tinha assim, pessoas que não viam nada, não sentiam nada não, né, Elisa? Eu recebia lápis de posta quebrada. Quando chegava na minha vez, você viu? Não vi nada, não senti nada. O de sempre, para variar, é o que eu falava. É que eu não tenho essa questão mediúnica aí de efeitos, eu não tenho nenhuma, né? E a pergunta foi em cima desse problema que já havia na época de Kardec e continua até hoje. Tá? Não há necessidade disso. É melhor o preto velho que estava lá no centro do Rio curando todo mundo, fazendo bem, do que vir uma personalidade imensa e só falar palavras. Concordam comigo? Sem dúvida. Concordo. Certa feita, eu também eu não me lembro qual foi o livro que as entidades que manifestam-se nos terreiros umbandistas, como Preto Velho, Caboclo, e tem alguns espíritos no Terra a Terra, foram o pessoal de top de linha. Esse pessoal lá no top de linha que eu me refiro, desculpa aí, eu errei, nível intelectual, é isso que eu estou falando. Mas tem um passado realmente muito equivocado. Muitos deles foram químicos, muitos deles conhecem a área biológica. Esse Furtuoso, não sei o que da medicina, que é uma das palestras dele, que é mais chamada, ele coloca lá vários espíritos, principalmente os torturadores. Na Idade Média, os torturadores colocavam as mulheres nuas, de cabeça para baixo, peladas, até para ver, né? E lá os torturadores, de braço para trás, pendurada. Poxa, imagina que tortura é essa? Quebrava essa porcaria toda, era uma loucura. Né? Não era mole. Sangue todo então, no cérebro. Esse pessoal aí são justamente esses espíritos que vieram para a África Negra para reparar o passado, ajudaram muita gente e vieram para o Brasil aqui, porque não tinha médico, como conhecia. Quem eram os médicos? Eram os, né, como falou aí dos índios, dos pajés, dos africanos, entre outros. Os caboclos, os negros. Os que conhecem as plantas medicinais. Né? Pois é. Nós ainda estamos muito... Eu, pessoalmente, também posso falar isso, muito atrasado nesse sentido. Conhecimento. A pergunta 505 não dá mais tempo hoje, que está em cima da hora. Nós já começamos ela. Semana que vem a gente continua nela. Né? Essa questão dos nomes. Né? Dos nomes. Infelizmente, dentro daquilo que nós já comentamos, né? Muitos de nós precisam disso. Né? Mas fica para a semana que vem o resto da nossa conversa. Bom, algum recado? Sexta-feira é Paulo Estevam, certo, Estevam, Paulo Estevam. Tá? E segunda, continuamos o Evangelho, começando o capítulo 18, certo? O Evangelho segundo o Espiritismo. Finalmente, acabamos o 17. Finalmente. Acabou o 17. O negócio de ser de perfeito não deu muito certo, não, viu? Eu já esqueci tudo. Já esqueci tudo. Quer o quê? Ser desimperfeito? Por aí, né? A gente tenta não ser, mas...
Para mim é não ser desimperfeito, então eu não consigo. Continue. Ai. Mais alguém quer falar alguma coisa? Consuelo, tá caladona? Não, só quero pedir desculpa por ter chegado atrasada, é que eu tenho que pegar a Carol lá embaixo, porque é muito escuro, aí eu fui